Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Vamos fazer as correções das atividades 1 e 2 do dia 11 de maio de 2020, do nosso roteiro de estudos de história número 2, que foi da semana do dia 11 ao dia 15 de maio de 2020. Vamos lá. Na atividade 1, o que ele pedia? Ele pedia para vocês assistirem uma animação chamada Como Fazer o Cálculo do Século, do canal do YouTube Anime História. Tá? Vocês iam nesse endereço aqui e lá vocês encontrariam o vídeo. Ó, aqui está o vídeo, né? Do canal Anime História, e ele vai falar sobre como fazer o cálculo dos séculos. Ele vai te ensinar como identificar os séculos de determinados anos, tá? Aí ele vai passar um monte de exemplos e vocês tinham que assistir com atenção. Essa foi a atividade 1, era somente assistir. Na atividade 2, nós temos um texto que vocês tinham que lê-lo. Esse texto fala dos relógios, da relação dos relógios com o tempo. Citam que os relógios surgiram há mais de 4.000 anos, e que os primeiros relógios foram feitos tomando o Sol como tomando o Sol, o movimento do Sol como exemplo de medição de tempo. Então lá no Antigo Egito, eles criaram um relógio solar chamado Gnomon. Tá? Esse relógio solar, a sombra de uma vara plantada em uma superfície plana permite calcular a hora de forma aproximada. Tá? Então esse relógio tem esse formato. Aí criaram também um relógio chamado clepsidra. Ele é baseado no fluxo da água. Ele é chamado de relógio da água. Foi usado no Egito para registrar o tempo dos faraós e também lá na Grécia Antiga, para medir o tempo da fala de cada um dos oradores na ágora. A ágora era a praça principal, onde eram realizadas essas assembleias. Tá? Então, ó, na clepsidra, a medição do tempo se dá pelo fluxo da água no recipiente. Tá? Então, por isso que é chamado relógio da água. O outro tipo de relógio antigo é a ampulheta, que veio anos mais tarde. Tá? Foi inventado lá na França e é baseado no quê? Como é que você mede o tempo? Pela passagem de uma quantidade de areia de um lado do recipiente para outro. Tá? Então são esses 3 tipos de relógios que o texto citou. Aí ele pergunta, de acordo com o texto que você leu acima, identifique os diferentes tipos de marcador de tempo nas imagens a seguir. Então ele te dá na letra A essa imagem aqui. Essa imagem aqui lembraria qual tipo de relógio citado no texto. Se vocês prestarem bem atenção, ó, esse relógio, ó, tem um fluxo de água aqui, ó, movimentando as peças dele, não é? Então esse relógio é chamado de clepsidra. De acordo com o texto, é aquele relógio que é movido pelo fluxo da água. Era chamado de clepsidra. Foi adotado pelos egípcios e pelos gregos. Então, na letra A, a resposta é clepsidra. Na letra B, nós temos nessa figura aqui uma haste, provavelmente fixada a uma mesa, né, ou uma tábua, e provavelmente exposta no lado de fora, né, no lado externo. E, consequentemente, ele vai pegar todos os raios de luz do Sol e vai projetar aqui uma sombra. E através dessa sombra você calcula o tempo que passou.
Então esse relógio levaria qual relógio que o texto citou? Levaria o gnomon, aquele relógio criado pelos egípcios, relógio do sol criado pelos egípcios, tá? Então a resposta da letra B é gnomon. E por fim, na letra C, nós temos o último relógio citado no texto, que é a ampulheta. Como é que é medido o tempo na ampulheta? A areia passa de um recipiente para outro, e aí você faz a medição do tempo, tá? Aí quando você quiser, quando tiver tudo cheio aqui, ó, todo cheio de areia, você pega de novo e vira para poder medir o tempo, tá? Então a letra C é a ampulheta. Bom, pessoal, qualquer dúvida escrevam aí nos comentários, tá? Muito obrigado e bons estudos.